Boa noite a todos os alunos. Hoje nós vamos trabalhar com depreciação, exaustão e amortização. Também na próxima aula nós trabalharemos com esse tema. Quero só recordar o que nós vimos na aula anterior, na videoaula anterior, que nós falamos sobre atos e fatos administrativos. Nós temos dos atos e fatos administrativos e contábeis. Nós temos os atos permutativos, os atos modificativos e os atos mistos. Os atos permutativos são quando eu pego apenas um valor de uma conta e transfiro para outra, não tendo alteração, aumento ou diminuição do patrimônio. Os permutativos são atos que vão ser fatos contábeis que me geram alterações no patrimônio. As contas de receitas e despesas. Toda vez que eu vendo um bem, eu terei um aumento na minha receita, um aumento no meu patrimônio. Toda vez que eu tenho uma despesa, eu terei uma diminuição no meu patrimônio. Os atos mistos é uma junção, uma união tanto dos atos permutativos como dos atos modificativos. Exemplo, as provisões. Eu posso dizer que um lançamento contábil de uma provisão é um ato misto, porque no primeiro momento ele não diminuiu o patrimônio porque não teve a saída do dinheiro, eu apenas registrei a despesa, ele então não teve a saída do recurso para diminuir aquele bem, apenas eu registrei a despesa. Até aí ficou claro, espero. Agora, quando falamos em provisões, provisões são exatamente o que nós chamamos de reconhecimento da despesa, reconhecimento esse que eu digo que eu tive uma despesa e para quem eu devo essa despesa. Quando é que geralmente se provisiona? Nós fazemos as provisões quando na contabilidade a despesa é de um mês e será paga no mês seguinte, tá certo? Na contabilidade, quando a despesa é de um mês que será paga no mês seguinte, nós fazemos a provisão. Exemplo, pelas leis trabalhistas, pela CLT, a empresa tem até o 5º dia útil para efetuar o pagamento da folha. Porém, a folha de abril, que venceu dia 30, ela tem que ser registrada no dia 30 de abril. Pois por mais que ela vá ser paga no dia 5 de maio, mas ela tem que ser registrada como despesa de abril. Então, no dia 30 de abril, eu faço um reconhecimento da despesa, eu debito despesas com salários, que vai lá para a minha DRE, e credito salários a pagar, que é uma conta do passivo, reconhecendo para quem eu devo aquele salário. Eu devo aquele salário aos meus empregados. Quais são as empresas que têm obrigação de trabalhar com as provisões? Que precisam trabalhar com as provisões. São todas aquelas empresas que têm obrigação de trabalhar com o regime de reconhecimento de receitas e de despesas, regime esse chamado de competência. Esse regime se equipara ao nosso princípio contábil da competência. Tá certo? Então eu peço que vocês entendam que o princípio contábil da competência afirma que eu tenho que registrar a despesa ou a receita, mesmo não tendo sido feito o pagamento ou sido feito o recebimento daquele valor. Então, eu tenho que fazer a provisão. Aconteceu a receita, aconteceu a despesa. Mas eu não recebi o valor. Mas mesmo assim, eu tenho que provisionar, dizendo que eu vou pagar ou eu vou receber em uma data posterior. Mas já deve estar registrado na contabilidade. Então, são itens de provisão. Não são a depreciação, a exaustão, a amortização,
a provisão de férias, a provisão para o 13º salário, tá certo? A provisão para contingências. Então você vai ter que estar registrando estas provisões, reconhecendo as despesas, e isso é muito bom para as empresas do lucro real. Espero que provisão tenha ficado claro. Sempre que eu falar em provisão, eu terei um débito de uma despesa e um crédito de uma conta do passivo. Reconheci a despesa e reconheci para quem eu devo aquele valor, por mais que eu ainda não tenha o pago. Mas eu estou reconhecendo que eu devo aquele valor. Certo? Então, provisão trata-se sempre de uma despesa. Hoje também nós vamos falar de depreciação e começar a falar sobre exaustão e amortização, que nós continuaremos na próxima aula. Mas o que é depreciação, gente? Depreciação é a perca do valor contábil de um bem pelo seu tempo de vida útil ou pelo seu uso. Então, a depreciação nada mais, nada menos é uma provisão de uma despesa que eu estou tendo, mas que o dinheiro não sai. O dinheiro não sai dessa depreciação. Não sai do caixa. Eu estou reconhecendo que eu tenho uma despesa porque eu utilizei aquele bem. Então, todos os bens na contabilidade, máquinas, equipamentos, veículos, casas, prédios, edifícios, galpões, equipamentos de informática, todos esses bens que pertencem à empresa sofrem o que nós chamamos de depreciação, sofrem a perca do valor contábil no decorrer da sua vida útil, no decorrer do tempo. Certo? Então, cada bem tem um tempo de vida útil. A Receita Federal, por sua vez, ela tomou a frente, porque as empresas do lucro real têm que registrar as depreciações para diminuir o lucro, assim pagando menos imposto. Não é? Então, a Receita Federal tem tabelas onde ela diz qual é o tempo de vida útil de cada bem. Exemplo, veículos de pequeno porte. Um veículo de pequeno porte, o tempo de vida útil dele é de 5 anos. Veículo de passeio, tempo de vida útil, 5 anos. Se eu pegar 100% do valor do bem, 100% do valor do bem, dividir por 5 anos, eu dou uma taxa de depreciação de 20% ao ano. 20% ao ano. Então, a cada ano, eu vou depreciar aquele bem no patamar de 20%. Gustavo, a depreciação eu registro na contabilidade na mesma conta do bem imóvel? Não, você tem diferenciações, você tem 2 cantos separados dentro do ativo permanente, né? E o ativo permanente fica dentro do não circulante, do ativo não circulante. Então você tem ativo não circulante, dentro do não circulante você tem imobilizado, que fazia parte do antigo ativo permanente. Daí você vai entrar no imobilizado, você tem a lista dos seus bens, máquinas, veículos, edificações, galpões, equipamentos de informática. Abaixo você tem depreciação acumulada. Aí você vai ter máquinas, veículos, tá certo? Então, a conta depreciação acumulada é uma conta redutora, corretiva da conta de depreciação. Por quê? Porque eu estou dizendo que o meu veículo vale 100 mil reais, mas eu utilizei já por um ano, ele já não vale mais 100 mil reais, ele só vale 80, porque eu também abaixo o teu veículo 100 mil, depreciação do veículo menos 20 mil. Então, aquele veículo vale para mim, na minha contabilidade, valor contábil hoje presente, 80 mil reais. Porque o veículo valia 100, eu já utilizei ele por um ano, depreciei 20%,
ele só me vale R$ 80.000. Então, a depreciação é o registro da perca do valor do bem na contabilidade. Então, todos os bens na contabilidade devem sofrer a depreciação. Todos os bens na contabilidade devem e vão sofrer a depreciação ao longo da sua vida. Gustavo, qual é o bem que não sofre depreciação? Terreno. Terreno, se ele não tiver utilização nenhuma, se ele não tiver edificação, se ele não tiver exploração mineral, se ele não tiver exploração agrícola, agrária, ele não sofre depreciação. Ele não sofre nada. Agora, se você utiliza esse terreno como mineração, como agricultura, como exploração agrícola, agrária, né, plantio, você está sugando, tirando, arrancando as riquezas minerais daquele terreno. Isso não sofre depreciação, isso sofre exaustão. Nós estamos exaurindo as riquezas daquele terreno, daquele solo, com a mineração, com a agricultura, com a pecuária. Nós estamos sugando as riquezas minerais daquele terreno. Então, para isso, existe também uma taxa de exaustão, que também é registrado em contas separadas. Se eu tenho terreno, né, R$ 1.000.000 a fazenda, você tem lá, registro na sua contabilidade R$ 1.000.000 o valor da fazenda, embaixo você vai ter a exaustão daquele terreno, em uma conta separada, exaustão acumulada, né? Aí vai ser um patamar em média de 20% ao ano, tá certo? Então nós falamos de depreciação e exaustão, né? Depreciação e exaustão. Então nós estamos falando já de 2 itens e de 2 provisões. Dentro da contabilidade existem as provisões que são aceitas pela Receita Federal e existem as provisões que não são aceitas pela Receita Federal. São chamadas de indedutíveis, tá certo? Mas que nós vamos ver mais na frente quando vocês forem tratar de lucro real, e eu já vou citar para vocês na próxima aula. Porque na próxima aula eu irei tratar com vocês sobre o que, Gustavo? Sobre amortização. Tá certo? Nós vamos falar e dar exemplos de amortização. Lembrem que hoje nós falamos de provisões, depreciação e exaustão. O material dessa videoaula vai estar postado em PowerPoint para vocês no portal. Eu estarei colocando esse material hoje em PowerPoint no portal e eu peço a gentileza que leiam, que vejam e coloquem todas as suas dúvidas no AVA. Façam perguntas pelo chat ou pelo fórum. Eu acompanho muito pelo chat, mas também acompanho pelo fórum e a grande maioria dos alunos tem o meu Zap também, podem fazer as perguntas pelo Zap. Ok? Obrigado, né, e até mais.